Prova do Enem PPL 2022, questão 151. Um investidor comprou ações de uma empresa em 3 de maio de um certo ano, uma segunda-feira, pagando R$20 por cada uma. Nesse momento, gente, ao ler esse trecho do enunciado, eu recomendaria que vocês sublinhassem algumas coisas. Por exemplo, 3 de maio é um dado potencialmente relevante. Uma segunda-feira é um dado potencialmente relevante, porque pode ser que essa pergunta lá na frente envolva algo do tipo, em que dia da semana aconteceu tal coisa? Pagando R$20 por cada uma, R$20 por cada uma, também é uma informação potencialmente relevante. Quando a gente vai fazer uma prova extensa como o Enem, para evitar da gente ter que ler enunciados mais de uma vez, o que pode comprometer seriamente o nosso tempo de prova, a gente normalmente destaca, na primeira leitura cuidadosa, a gente destaca as informações potencialmente relevantes. As ações mantinham seus preços inalterados por uma semana e tinham novos valores divulgados pela empresa a cada segunda-feira. Novos valores divulgados pela empresa a cada segunda-feira. Muito bem. Antes da realização de qualquer negócio. O quadro ilustra o valor de uma dessas ações em real ao longo de algumas semanas. Então, segunda-feira 3 até 9 de maio, domingo, R$20. Segunda-feira 10 até 16 de maio, domingo, R$25. E assim sucessivamente até a quinta semana da observação, segundo a tabela, 31 de maio até 6 de junho. Beleza. O investidor vendeu suas ações em 7 de junho. Mas fez isso antes da divulgação do valor das ações daquela semana. Observe, 6 de junho se encerrou a quinta semana, então esse 7 de junho aqui é a segunda-feira que daria início à sexta semana dessa sequência. Obteve por cada ação a média, observe, vou até mudar de cor aqui para sublinhar, tá? Obteve por cada ação a média... Obteve por cada ação a média entre os valores unitários da primeira e última semanas indicados no quadro. Daqui a pouco eu vou voltar para essa informação porque ela é importante. Suponha que o valor divulgado para uma ação daquela empresa na semana de 7 a 13 de junho, o valor divulgado na semana de 7 a 13 de junho, tenha sido 30% maior que a média dos valores nas semanas observadas no quadro. 30% maior que a média dos valores nas semanas, e aí ele faz referência implicitamente a todas as semanas a que foi feita referência à tabela. Se o investidor tivesse vendido as ações pelo preço divulgado para a semana de 7 a 13 de junho, se ele tivesse vendido as ações pelo preço divulgado entre 7 e 13 de junho, quanto ele teria recebido a mais? Eu disse a mais, em real, pela venda de cada ação. Então vamos lá, antes de mais nada, o investidor vendeu as ações em 7 de junho, antes da divulgação do valor das ações naquela semana, e por cada ação ele obteve o valor correspondente à média entre os valores unitários da primeira e da última semanas indicados no quadro. Primeira semana indicada no quadro, 20. Última semana indicada no quadro, 45. Esse investidor vendeu as ações pela média desses dois valores. Vamos chamar essa média de M2. Essa média M2 vai ser, portanto, igual a 20 mais 45 dividido por 2. Assim se calcula uma média aritmética simples. E até prova em contrário, quando a gente está fazendo a prova do Enem, se ele disser só média, se o enunciado fizer referência somente à média, é porque é média aritmética simples, tá, gente? Quando for média ponderada, vocês vão saber, vai ter pesos ou referência a pesos no enunciado. Se for qualquer uma das outras médias, muito improvável, ela tem que vir estabelecida, tá? Média geométrica, média harmônica, mas é muito improvável que isso caia no Enem. Então, eis que aqui nós temos a média do primeiro e do último dados, valores de ações revelados pela tabela, 20 mais 45, 65, tudo isso dividido por 2. Dividindo 65 pela metade, 60 por 2 dá 30, 5 por 2 dá 2,5, isso aqui vai dar 32,50. Esse é o valor M2. Esse é o valor que o investidor obteve por cada uma das suas ações, porque ele vendeu antes da divulgação do valor das ações naquela semana. Só que aí logo em seguida esse valor foi divulgado e o valor correspondeu, na verdade, a 30% a mais
do que a média dos valores das semanas observadas no quadro, só que aí ele está falando de todas as semanas observadas no quadro. O que vai nos levar a um segundo cálculo de média, dessa vez um cálculo que eu vou chamar de M5, a média dos 5 valores apresentados na tabela. Os 5 valores vão ser 20, 25, 20, 35 e 45. Observa, dessa vez são 5 valores. Para calcular a média aritmética simples de 5 valores, você soma todos e divide por 5. Você sempre faz isso. Soma todos os valores e divide por quantos eles são, certo? Nesse caso, nós teremos 20, 40, 65, 100, 145. 145 dividido por 5. E aqui vale lembrar do macete. Tem um macete legal para você dividir por 5, que é multiplicar o numerador e o denominador por 2 ao mesmo tempo. Isso é a mesma coisa que dessimplificar a fração. 145 vezes 2 dá 290. 5 vezes 2 dá 10. Dá 10. Só que é muito mais fácil dividir 290 por 10 de cabeça do que dividir 145 por 5, né? 290 dividido por 10, só correr a vírgula, uma casa para a esquerda, vai dar 29. Exatos R$29. Porém, não esqueça dessa observação. O valor divulgado para a ação da empresa na semana de 7 a 13 é 30% maior que essa média, certo? O valor tem que ser 30% maior. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu vou fazer nessas condições é calcular quanto vale 30% de 29. Traduzindo matematicamente essa expressão, isso é a mesma coisa que 30 centésimos vezes 29, certo? Ou ainda 3 décimos de 29, se vocês preferirem, dá na mesma. 3 décimos de 29, ora, 29 divide por 10 dá 2,9 vezes 3 dá 8,7. 8,7 ou 8,70, se vocês quiserem trabalhar sempre com 2 casas decimais. Nesse momento você descobriu o quanto essa variação de 30% representa. E você sabe que esse valor, portanto, pode ser somado aos R$29 para você saber qual foi o valor divulgado para a ação daquela empresa de fato na semana de 7 a 13 de junho. Foi 30% maior que a média. Logo, o valor divulgado foi de 29 mais 8,70, o que resulta em R$ 37,70, certo? Muito bem, observe que agora a gente vai consolidar as nossas observações. O investidor vendeu as ações em 7 de junho, antes da divulgação do valor das ações, e obteve para cada ação a média entre os valores unitários da primeira e da última semanas. Então, o valor que esse investidor obteve foi R$ 29,00. Certo? Aliás, perdão, não foi 29, esquece, Gustavo, não foi 29, foi 32,50, exatamente. Esse aqui é o valor que eu vou chamar de V1, portanto, o valor que de fato correspondeu ao valor que o investidor recebeu pelas suas ações. Esse 37,70 que vocês estão vendo aqui, eu vou chamar de V2, porque esse é o valor que foi divulgado para a ação da empresa na semana de 7 a 13, 30% maior que a média dos valores das semanas observadas no quadro, das 5 semanas observadas no quadro. O que nós queremos aqui é saber se o investidor tivesse vendido as ações pelo preço divulgado, quanto ele teria recebido a mais em real. Ora, ele recebeu R$ 32,50. Ele teria recebido R$ 37,70. O que significa que a CQS é nada mais, nada menos do que coisa que eu quero saber. A coisa que eu quero saber nesse exercício não é aquilo que eu invento que eu quero saber, muito pelo contrário. A coisa que eu quero saber nesse caso é quanto ele teria ganho a mais, e esse valor é representado pela diferença entre o valor publicado, o valor divulgado e o valor efetivo que ele recebeu por cada uma das suas ações. Isso aqui vai dar 37,70 menos 32,50. 37,70 menos 32,50. Na minha terra dá para fazer de cabeça, dá R$ 5,20. E você encontra R$ 5,20 olhando atentamente para a resposta certa, letra B, Brasil.
Nós estamos resolvendo a prova PPL 2022 de matemática como parte da programação da Missão Enem 2023. Para saber mais sobre a Missão Enem, tome nota desse site, visite estude.link/Enem. Aqui você também vai encontrar os links para todas as questões que eu já resolvi. Eu já resolvi mais de 50 questões nessas lives, de 5 em 5, devagarinho, em várias plataformas. Mas você encontra os links para todas essas resoluções visitando estude.link/Enem. Estou fazendo a minha parte, contribuindo para que esse seja o seu último Enem. Já pensou que sonho? Já pensou que sonho se esse for o seu último Enem? Meu Deus, não gosto nem de falar nisso. Mas não gosto nem de falar nisso. O Enem não existe para a gente fazer várias vezes, gente. O Enem existe para a gente se livrar dele o mais rápido possível. E eis que estou aqui, com calma, com tranquilidade, fazendo a minha parte. Estão prontos para a próxima? Se vocês estiverem prontos, eu também estou. Quem estiver pronto, diga no chat, sim, eu estou pronto. E vamos para 152. Questão 152, prova do Enem PPL 2022. Uma empresa produz um equipamento para aquecimento de banheiras de hidromassagem. É o que eu digo sempre, é o Enem preparando você para o cotidiano. Se você for trabalhar com confeitaria, se você for abrir uma padaria, se você for ter uma empresa de serviços gerais, se você trabalhar numa ferragem, ou ainda se você trabalhar numa empresa que produz equipamento para aquecimento de banheiras de hidromassagem, o Enem vai preparar você! Senhoras e senhores, é pênalti por meio de uma amostra representativa de seus produtos. Registrou em um quadro a quantidade desses equipamentos que apresentaram algum defeito e em quanto tempo isso ocorreu. Observe. Após um mês, 5 equipamentos com defeito, 3 meses, 7 equipamentos com defeito, 5 meses, 38 equipamentos com defeito, 6 meses, 12 equipamentos por defeito. Aliás, esse 12 aqui me leva a uma conclusão importante, tá, gente? Essa não é uma tabela cumulativa, tá? Essa é uma tabela de defeitos apresentados naquele intervalo de tempo específico. Significa que esses 12 equipamentos que apresentaram defeito em 6 meses são os 12 equipamentos que, de fato, pifaram, estragaram nesse mês, no 6º mês, certo? Do contrário, esse número aqui permaneceria crescendo, porque ele sempre incluiria todos os defeitos acumulados desde o 1º mês. Não é o caso. E assim sucessivamente a gente vai observando até o total 400. Olha o Enem que bonzinho, já deu o total para nós aqui, 400. Tá vendo? Essa empresa pretende estabelecer um tempo de garantia para esse equipamento, trocando-o caso não dure o tempo de garantia estabelecido. No entanto, a empresa não deseja trocar mais do que 3% dos equipamentos. Muito importante. Com base nessas informações, o tempo de garantia deve ser de... Bom, são 400 equipamentos no total, tá, gente? Mais uma questão de porcentagem, se você for parar para pensar. 3% de 400, você escreve assim. E aí você traduz essa sentença da língua portuguesa para a linguagem matemática. 3% de 400 é a mesma coisa que 3% de 400, sacou? 3% vira uma fração com denominador igual a 100. O D você traduz no pontinho da multiplicação e o 400 você encosta. Observe que dessa vez você vai cortar 2 zeros com 2 zeros e vai chegar à conclusão de que 3% de 400 representam 12 unidades. Agora pense comigo por um instante, olhando para a tabela. Se nós estabelecermos que a garantia é de um mês, até um mês são 5 os equipamentos com defeito. Portanto, a gente está dentro da margem de 3%, a gente está dentro das 12 unidades que a empresa está disposta a trocar. Se a gente expandir essa garantia para 3 meses, além dos 5 equipamentos que apresentaram defeito no primeiro mês, outros 7 terão apresentado defeito até o 3º mês. No total, somando essas duas linhas aqui, a gente tem, olha que curioso, exatamente 12 equipamentos com defeito. E esses 12 equipamentos com defeito dão um match perfeito com os 12 equipamentos que eu estou disposto a tolerar, dada essa condição de 3% dos equipamentos. Esse fôlego que a empresa tem para trocar 3% dos equipamentos. Portanto, observando a tabela, você chega à conclusão de que o tempo de garantia deve ser de, no máximo,
3 meses. Porque se você estender essa garantia até 5 meses, por exemplo, você já vai ter 5 mais 7, 12, mais 38, 50, você já vai ter 50 equipamentos estragados, e com 50 equipamentos estragados, você já não está mais em 3%, você já está em 12,5%, você já passou e passou muito os 3% que correspondem ao limite máximo de trocas que a empresa deseja realizar. Então, de novo, com base nessas informações, o tempo de garantia deve ser de 3 meses, apenas 3 meses, a resposta que você encontra na letra A, Argentina. Essa é a prova do Enem PPL 2022, prova de matemática, a matéria que importa, por isso que é a última prova, né? Tem todos os jogos menos importantes acontecem antes, depois vem a prova de matemática, depois de todas elas. Saiba mais sobre a missão Enem 2023 no site estude.link/Enem. Você encontra inclusive os links para todas as provas que eu já corrigi. Já são mais de 50 questões corrigidas ao longo das últimas 2 semanas, todas elas disponíveis gratuitamente para vocês aqui na missão Enem 2023. Faça desse o seu último Enem, chega de fazer papel de palhaço. Não seja o palhacinho que vai fazer o Enem várias vezes. Livre-se do Enem o mais rápido possível e conte com a minha ajuda. Estamos aí para isso, certo? Se vocês estiverem prontos, eu estou pronto também. Eu não disse que as questões de hoje eram bem fáceis? Vocês viram só que facilzinho? Não tem nada de misterioso. Mas se vocês estiverem prontos, eu também estou. Portanto, vamos para a próxima questão. Questão 153, essa aqui é um tremendo pega-ratão, prova do Enem PPL 2022. O gráfico a seguir associa a distância percorrida em quilômetro na vertical, distância, com o tempo em minuto na horizontal, gasto por um grupo de carros que partiu de um mesmo ponto e se deslocou em um trecho de uma rodovia. Esse grupo parou em 3 semáforos, certo? Ao longo do percurso feito. Observe. As distâncias em quilômetro do ponto de partida a cada um dos semáforos S1, S2 e S3. Em outras palavras, eu quero a distância do ponto de partida até o semáforo S1. Eu quero a distância do ponto de partida até o semáforo S2. Eu quero a distância do ponto de partida até o semáforo S3. Quando é que eu olho para um gráfico como esse, e de acordo com o que está estabelecido no enunciado, como é que eu olho para um gráfico como esse e chego à conclusão de que há um semáforo no caminho? O que normalmente acontece em um semáforo? O que acontece em um semáforo é que os carros ficam parados esperando o semáforo abrir. Em alguns lugares do Brasil, vocês diriam farol. Aqui no Rio Grande do Sul, nós diríamos sinaleira, senhoras e senhores. Então você para no semáforo, no farol, na sinaleira, não importa como você chamar esse equipamento de controle de fluxo viário, certo? E você para. Se você para, você não se desloca nem para frente nem para trás, mas o tempo naturalmente continua transcorrendo. O tempo transcorre aqui da esquerda para a direita. E se você permanecer parado, é porque você vai ter um segmento de reta horizontal, ilustrando essa parada. Observem comigo aqui que vocês têm 3 momentos nesse gráfico em que esse segmento de reta horizontal se revela. Tudo bem? Onde está o grande pega-ratão? Eu tenho certeza de que muita gente vai olhar para esses 3 segmentos de reta e vai identificar o valor da abscissa do seu ponto inicial. O valor de x do seu ponto inicial. Vai encontrar aqui 2, vai encontrar aqui 8, vai encontrar aqui 16. E observe a maldade do Enem. 2, 8 e 16. Mais uma questão do Enem que o cabeça de bagre perde porque não presta atenção. Ele quer saber as distâncias em quilômetro do ponto de partida a cada um dos semáforos. Se eu quero distância, gente, a distância está na vertical, a distância não está na horizontal.
Portanto, você vai ter que pegar o ponto de partida ou qualquer ponto desse segmento de reta, porque vai dar na mesma, e vai ter que identificar comigo aqui no gráfico quem são os valores de Y, quem são os valores que correspondem às distâncias para cada um desses 3 segmentos de reta horizontais que indicam naturalmente os pontos de parada ao longo dessa trajetória. Podia cair na prova de física essa questão? Claro que podia, cara. Prova de matemática, ela pega um monte de coisa emprestada das outras provas. Por quê? Porque a prova do Enem é a antiprova de matemática. Eu sempre digo isso para vocês. Não dá para fazer uma prova de matemática com 45 historinhas matemáticas sem pedir emprestado conteúdo para as outras matérias. Então a gente puxa um pouquinho da física, da cinemática, a gente puxa um pouquinho da geografia, lá nas escalas, na notação científica, saca? Tipo, a gente vai pegando da química de vez em quando, com a estequiometria, uma concentração, que é uma soma de produto, é uma média ponderada, e isso tudo a gente faz numa maior tranquilidade, maior paz de espírito. Por quê? Porque a maldita da prova é uma antiprova de matemática. Se ela fosse uma prova de matemática, a história era outra. Segundo segmento de reta, observe o Y, a distância para o segundo segmento de reta é 8. Terceiro segmento de reta, corre aqui na horizontal, o Y para o terceiro segmento de reta é 10. E você acabou de chegar à conclusão, portanto, de que as distâncias do ponto de partida até S1, S2 e S3 são, respectivamente, 4, 8 e 10. E se essas são as 3 distâncias, 4, 8 e 10, você acabou de identificar a resposta certa desse exercício. Letra D, Dinamarca. Que pega-ratão nojento, se vocês querem saber a minha opinião. Absolutamente nojento. Eu tenho certeza de que metade ou mais das pessoas que fizeram essa prova marcaram a letra B, que tiveram alguma consciência do que estava se passando, é claro, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que está lá só de passagem. Mas se a pessoa tem uma mínima consciência do que está acontecendo aqui, ela tem uma forte tendência em uma questão como essa a marcar 2, 8 e 16. Tomara que eu tenha conseguido fazer a minha parte, tomara que eu consiga remediar. Prontos para a próxima? Vamos lá então! Questão 154, prova do Enem PPL 2022. A tarifa da energia elétrica no Brasil tem sofrido variações em função do seu custo de produção, seguindo um sistema de bandeiras tarifárias. Esse sistema indica se haverá ou não acréscimo no valor do quilowatt-hora. Suponha que o repasse ao consumidor final seja da seguinte maneira. Bandeira verde, a tarifa não sofre acréscimo. Bandeira amarela, a tarifa sofre acréscimo de 0,015 reais para cada quilowatt-hora consumido. Bandeira vermelha, patamar 1, a tarifa sofre acréscimo de 0,044 centavos para cada quilowatt-hora consumido. E, finalmente, bandeira vermelha, patamar 2, a tarifa sofre acréscimo de 6 centavos de real para cada quilowatt-hora consumido. Muito bem. A conta de energia elétrica em uma residência é constituída apenas por um valor correspondente à quantidade de energia elétrica consumida no período medido, multiplicada pela tarifa correspondente. Então, observe que não existe um escalonamento, não existe um consumo mínimo, não existe nenhuma outra regra. Você simplesmente pega o consumo e multiplica pela tarifa para saber o quanto o consumidor vai ter que pagar. O valor da tarifa em um período com uso da bandeira verde, certo? O uso da bandeira verde é 42 centavos de real por quilowatt-hora consumido, certo? Uma forte estiagem justificou a alteração da bandeira verde para a bandeira vermelha, no patamar 2, muito importante, no patamar 2, não é no patamar 1, é no 2. Um usuário cujo consumo é tarifado na bandeira verde, certo? Um usuário cujo consumo é tarifado na bandeira verde, observa o seu consumo médio mensal. Para não afetar o seu orçamento familiar, ele pretende alterar a sua prática de uso de energia, reduzindo o seu consumo, de maneira que a sua próxima fatura tenha, no máximo, eu disse no máximo, o mesmo valor da conta de energia do período em que era aplicada a bandeira verde, certo? Então, vocês estão vendo, a estiagem fez a bandeira verde passar para a bandeira vermelha 2. Esse usuário, esse consumidor,
Ele não quer alterar o orçamento familiar. Em outras palavras, ele quer continuar gastando a mesma coisa com energia elétrica. Mas, naturalmente, se a energia elétrica está mais cara, se o preço por quilowatt-hora aumentou, então deve haver uma redução no consumo, de modo a fazer com que o valor investido, com que o valor da conta permaneça o mesmo. O que se quer saber é qual percentual mínimo de redução de consumo esse usuário deverá praticar de forma a atingir seu objetivo. Qual percentual mínimo de redução de consumo esse usuário deverá praticar. Então vamos lá, gente. Existem várias formas de fazer essa questão, tá certo? Se vocês fizerem uma busca, eu não sei se vocês têm esse hábito, tá? Mas vocês podem fazer buscas no YouTube e no Google com o início do enunciado da questão e a referência à prova. Então, se vocês escreverem assim no Google, Enem PPL 2022, a tarifa da energia elétrica, vocês vão encontrar várias resoluções, tanto em texto quanto em vídeo, e aí vocês, eventualmente, eu estou falando especificamente dessa questão, em que isso é verdade, podem acabar encontrando métodos, formas alternativas de resolver as mesmas questões. O que é sempre bom, a gente ter, né, possibilidades, variedade nos caminhos que a gente pode percorrer para resolver cada uma delas. Nesse caso aqui, o que eu enxergo como uma alternativa viável é vocês pensarem assim, ó, na bandeira verde, certo? O custo é de R$ 0,42 por quilowatt-hora. E eu vou chamar o consumo desse usuário, desse consumidor de X, tudo bem? Consumo igual a X, X quilowatts-hora. Na bandeira vermelha 2, o custo, observe, tem um acréscimo de 6 centavos de real para cada quilowatt-hora consumido. Isso está estabelecido aqui nas informações preliminares. Nesse momento você conclui que se o custo da bandeira verde, que é a básica, sem acréscimo, é 42 centavos, então o custo da bandeira vermelha 2 vai ter que sofrer um acréscimo de 6 centavos em relação a esse custo original. O que vai fazer com que esse custo passe para 0,48 quilowatts-hora. Por gentileza, me digam no chat se isso está entendido. Mas tem que estar para a gente poder continuar. Bandeira vermelha, patamar 2, a tarifa sofre acréscimo de 0,06 para cada quilowatt-hora consumido. E na bandeira verde, a tarifa não sofre acréscimo. Como eu sei que a bandeira verde é 42 centavos, a bandeira vermelha, 2, só vai poder ser 48 centavos, 6 centavos a mais. Certo? Muito bem. Só que o consumo aqui, eu não posso chamar de X. Eu tenho que chamar o consumo de Y. E eu tenho que saber que esse consumo Y aqui tem que ser menor que X. Tem que ser menor que X. Faz sentido? Menor ou igual a X, no caso, né? Percentual mínimo, tá? Reduzindo seu consumo de maneira que a próxima fatura tenha, no máximo, o mesmo valor da conta de energia do período em que era aplicada a bandeira verde. Quer dizer, esse consumo aqui vai ter que diminuir, naturalmente, de modo que eu consiga gastar no máximo a mesma coisa, certo? Agora pensem comigo, que conta eu faria para calcular o valor da minha conta de consumo na primeira situação? Eu teria que fazer 0,42 vezes X. É isso que está estabelecido nesse parágrafo intermediário. Olha só, um valor correspondente à quantidade de energia elétrica consumida, que nesse caso eu chamei de X, no período medido, multiplicada pela tarifa correspondente, que no primeiro caso é 42 centavos por quilowatt-hora, certo? Essa tarifa aqui, esse custo, tem que ser, na verdade, maior ou igual, eu vou dizer igual aqui só para simplificar, para tratar como equação, tá, gente? Por conta dessa ideia do máximo, porque essa situação limite da igualdade vai me levar à conclusão de qual é o percentual de referência, tá? Mas, na verdade, isso aqui poderia ser construído como uma inequação, quer dizer, eu não quero gastar mais do lado direito, eu quero gastar menos ou a mesma coisa, o que significa que o meu consumo anterior tem que ser maior ou igual ao meu novo consumo. A minha conta de consumo anterior tem que ser maior ou igual à minha nova despesa com energia
elétrica, tá certo? Mas vamos supor que eu esteja em busca do empate. Se eu estiver em busca do empate, aqui na direita eu vou ter 0,48 vezes y. 0,48 vezes y, certo? Muito bem. O que eu quero saber aqui é qual é o meu novo consumo y. Y é o que eu quero saber. Quanto deve ser? Quanto deve ser o meu novo consumo? Observa que é bem simples. Basta eu isolar o y aqui do lado direito dessa igualdade, passando 0,48 para o outro lado dividindo. O que eu sei? Se tem um chato de plantão, vai dizer, não passa dividindo. Tem que dividir os dois lados por 0,48. Beleza, pode dividir, tá tudo certo. Salva de palmas para você, que é o chato de plantão, que fica torrando a nossa paciência, tá? Mas a verdade é que a gente aprende em algum momento da vida que funciona passar dividindo, então a gente passa dividindo, não está nem aí para você, você é só um chato. Y igual a 0,42x, 0,42x dividido por 0,48, certo? Quem dividir 0,42x por 0,48 vai chegar à conclusão de que esse y aqui é igual a 0,875 vezes x. Em outras palavras, gente, o meu novo consumo y deve ser o equivalente para as contas empatarem, tá? O meu novo consumo y deve ser o equivalente a 87,5% do consumo x. Vocês lembram que nas duas questões anteriores que eu acabei de fazer com vocês aqui, eu fiz a tradução da expressão em língua portuguesa para a expressão matemática, eu disse 3% de 400. É a mesma coisa que 3 centésimos vezes 400. E aí na questão anterior eu também fiz isso, 30% de 29. É a mesma coisa que 30 centésimos vezes 29. Vocês estão vendo que aqui está escrito exatamente a mesma coisa? 0,875 vezes x é a mesma coisa que 87,5% de x, ou seja, do consumo x. O que me leva à conclusão, muito importante, o que me leva à conclusão de que se o meu consumo y, o meu novo consumo, para eu continuar gastando a mesma coisa, tem que ser 87,5% do meu consumo anterior, então, naturalmente, eu chego à conclusão de que a redução limítrofe será uma redução de 12,5%. E essa redução de 12,5% da Almet perfeitamente é absolutamente compatível com a redução que está proposta entre as 5 alternativas na alternativa B, Brasil. É legal essa questão, né? Eu acho particularmente legal essa, é a mais complicadinha das questões que eu escolhi para fazer hoje com vocês, tá? Mas eu acho particularmente legal essa questão porque é uma questão em que a gente trabalha com duas incógnitas, afinal de contas, eu não sei qual é o meu consumo X e eu também não sei qual é o meu consumo Y, tá? Mas ainda assim não é um sistema linear, não é um sistema de equações. O que a gente está propondo resolver aqui. A gente está propondo identificar qual é o vínculo, qual é a relação entre o consumo X e o consumo Y. E a partir dessa relação é que a gente conclui que o consumo Y tem que ser equivalente a 87,5% do consumo X. A Isabela disse, não entendi esse 12. Isabela, quanto é que falta para esse 87,5% virar 100%? Ou ainda, em outras palavras, a mesma pergunta, se o meu consumo era 100% da energia consumida, e agora eu estou consumindo apenas 87,5% da energia que eu consumia, então eu pergunto, qual deve ser a redução? Tempo para Isabela pensar e tempo também para todos vocês que não tinham pensado com mais calma nisso, mas eu tenho certeza de que nesse momento ficou mais claro e você entendeu que se o consumo agora é 87,5% do que vinha acontecendo, então naturalmente houve uma redução de 12,5%. Confirmado, Isabela acabou de entender, eu que agradeço. Muito bem! Não disse para vocês que hoje era fácil? Vou no supermercado num horário digno, senhoras e senhores, não dá nem para acreditar. Se vocês estão prontos, eu também estou. Vamos para a última questão de hoje.
Questão 155, prova do Enem PPL 2022. As bactérias são micro-organismos formados por uma única célula. Elas estão presentes em praticamente todos os meios, no ar, na água, no solo ou no interior de outros seres vivos. Parece a introdução do Globo Repórter, né? O Enem tem essa prática. A forma de reprodução mais comum das bactérias é a assexuada por bipartição. Nesse processo, cada uma delas tem seu DNA duplicado e, posteriormente, se divide em duas células bacterianas. Certo, gente? Então é como se fosse uma reprodução por meiose. Você pega a bactéria, divide ela ao meio e plim, surgem duas bactérias. Certo? Você tinha uma bactéria só, aí você, pum, pá, duas. E aí cada uma dessas duas, pum, pá, 4. E aí cada uma dessas duas, pum, pá, 8. Vocês estão entendendo? Essa é a ideia. Tá bom? Não é tipo cada uma gera duas e logo são 3. Não é assim. É cada uma vira duas. Cada uma delas tem seu DNA duplicado e posteriormente se divide em duas células bacterianas. Muito bem. De modo geral, em condições favoráveis, esse processo de bipartição se conclui a cada 20 minutos, certo? Esse processo de bipartição se conclui a cada 20 minutos. Muito bem. Considere que no instante t igual a 0, há uma quantidade N0 no instante t igual a 0, há uma quantidade N0 de bactérias em um meio favorável à sua reprodução, de modo que neles só se reproduzem por bipartição. Todas as condições normais de temperatura e pressão atendidas, as condições para que a reprodução aconteça de maneira natural, bem sucedida. A sequência formada pela quantidade de bactérias nesse meio, nos instantes 0, 20, 40, 60, 80 e 100 minutos, ou seja, em saltos de 20 minutos, certo? O que você sabe é que o processo de bipartição se conclui a cada 20 minutos. Você também sabe que no instante t igual a 0... É inacreditável essa questão, tá, gente? A gente não pode desconfiar, não pode ter mania de perseguição no Enem. No Enem, quando uma questão é dada, é porque ela é dada, tá? Isso é muito importante. Não vai sair por aí com medo da sombra, entendeu? Mania de perseguição, vendo fantasma, vendo espírito, porque isso não acontece no Enem. O que você sabe aqui é que existe uma quantidade N0 de bactérias no instante t igual a 0, certo? Se passarem 20 minutos, no t igual a 20 para 20 minutos, a quantidade de bactérias, dada a descrição da reprodução por bipartição, a quantidade de bactérias vai duplicar e, portanto, você vai passar a ter 2 vezes N0. Faz sentido? O dobro da quantidade de bactérias que você tinha no início. E aí, se você deixar passar mais 20 minutos, vocês estão entendendo por que eu estou alertando vocês? Quando uma questão é dada, ela é dada. Vocês não podem ficar imaginando coisas, especialmente no mundo mágico do Enem. Vai dobrar de novo, só que vai dobrar tendo como referência a quantidade anterior já dobrada. O que significa que você vai de N0 para 2N0, dobra de novo, vai para 4N0. 4N0. E aí, na sequência, para o t igual a 60, você vai dobrar de novo, vai para 8N0. E aí, para t igual a 80, quase no fim, já para t igual a 80, você vai dobrar mais uma vez, vai para 16N0. E, finalmente, para t igual a 160, t igual a 100, na verdade, não é 160, estou dobrando até o tempo aqui. Fortes emoções, estou dobrando até o tempo, gurizada, que loucura, o tempo é 100. Aí vai dobrar de novo, vai passar para 32N0. E a sua única missão agora é identificar entre as 5 alternativas qual é compatível com essa sequência, que começa em N0 e vai dobrando 2, 4, 8, 16 até 32N0. Você olha com carinho para as 5 alternativas e chega à conclusão de que só uma alternativa é compatível com isso, é a alternativa N, 2N, 4N, 8N, 16N, 32N. A alternativa que você encontra ao marcar a resposta certa, a letra D, Dinamarca.